Projeto Entender para Vivenciar, Grupo Espírita Cristão, Esperança e Caridade, GEVEC, semeando o conhecimento, semeando o que Kardec nos traz no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, o desejo de Kardec de levar a doutrina de forma resumida, de uma forma mais tranquila. Então, hoje, nesse vídeo 49, Kardec ele vai dizer sobre a prece aos espíritos e dizer e nos alertar claramente que, conforme no vídeo 48, quando eu até faço um comentário de suas provas, de suas expiações, daquela análise de consciência onde esse espírito ele será o seu próprio juiz, o réu, o acusador, porque ali naquele plano não há mais como escapar em relação a eu fui assim por causa deste ou daquele, eu fui assim porque o meu livre-arbítrio, eu escolhi ser daquele jeito, fazer aquilo, cometer aquilo. Então, neste vídeo 49, Kardec vai nos dizer da seguinte forma: a prece não pode mudar os decretos da providência. Não é Deus que pune. É a minha autoanálise da minha consciência como um espírito que aqui esteve, alma encarnada, e todos os meus erros. A falta do meu perdão verdadeiro, do meu amor verdadeiro, a falta da caridade verdadeira comigo e com os outros, o amor puro, não a posse, não ao ciúme, não às paixões, não aos desejos inferiores, vibrações inferiores. Não é isso. E ali é o meu momento. E Kardec deixa claro, a prece não pode mudar os decretos da providência. Passarão por esse momento de sofrimento aqueles que leram o livro Nosso Lar, André Luiz, naquele sofrimento nos umbrais, né? E tantos outros livros da série André Luiz, com espíritos benfeitores, dando a André Luiz as informações, e André Luiz sendo intermediário desses trabalhadores do plano e nos trazendo a informação. Eu sempre gosto de fazer essa correção. Muito do que André Luiz trouxe não foi o que André Luiz disse. André Luiz é um instrumento, um intermediário de espíritos benfeitores, espíritos das equipes, de determinados temas, e que ele nos traz essa informação. Por isso que ele diz, Alexandre fala, Aulo diz, né? Então, isso é importante. Então hoje nós temos, a prece não pode mudar os decretos da providência. Os espíritos sofredores, porém, vendo que por eles nos interessamos, sentem-se menos desamparados e menos desgraçados. Ela lhes levanta o ânimo e excita neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los de pensarem no mal. Nesse sentido, é que não somente lhes pode dar alívio, como também abreviar os seus sofrimentos. É essa sua prece por esses espíritos que vão auxiliá-lo. O interessante quando ele fala, olha, ela lhes levanta o ânimo e excita neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los de pensarem o mal. Essa luz que você envia, o seu pensamento, a sua prece verdadeira a esses espíritos, o auxiliam de uma forma impressionante, dando aquele momento, aquele tempo imaginável de tão curto que é, daquele luz.
não pensei em mal. Recebi uma prece. Agora sei a necessidade da minha mudança. Esse é um espírito que pode estar em sofrimento. Então, hoje Kardec nos mostra isso do nosso pensamento e do nosso desejo de auxiliar. É por isso que falamos tanto no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora de uma estrutura física, é da caridade. Porque nós devemos ser caridosos conosco e com o próximo, encarnado e desencarnado. O espírita, ele é um espírito caridoso. Nós aprendemos a necessidade da caridade. E isso que é bonito no Espiritismo. Não vamos ficar apegados à religião, não vamos ficar apegados à ciência ou somente à filosofia. Vamos nos apegar naquilo que a doutrina espírita sintetiza. O amor que o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o ensino. E a terceira revelação, o Consolador prometido para os espíritas, e nós temos a consciência que sim, é o Consolador prometido, essa doutrina que nos transforma em pessoas melhores, em almas melhores, sem pré-julgamentos ou julgamentos acusatórios. O espírita, ele ora para o bem. Ele paga o bem com o bem e ele paga o mal também com o bem. Então, gostaria de fazer uma prece. Hoje, essa prece para aqueles espíritos que estejam passando por esse momento de arrependimento. Aquele espírito que vai receber a sua prece, a sua boa lembrança, a sua oração. Então, seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não o são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes, alguns até mesmo já começam a gozar de uma felicidade relativa. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou vossas vozes, agora deseja ouvi-las. Permite-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções, e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, Espírito, Espírito que nos foram tão caros, que fizeram parte dessa caminhada e de vidas pregressas, amigos, familiares consanguíneos, a ti, nossas felicitações pela vossa modificação e os nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas, desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começastes a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração.
é que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante não só a evitar o mal, mas fazer o bem, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então, terás satisfeito a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma de tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, em um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. A estes, nossos irmãos, que retornaram ao plano espiritual e neste momento, recebendo a nossa prece, e naquele tempo tão curto, recebe essa luz e para de pensar o mal, e ali há uma transformação. A estes, o nosso pedido sempre de amor, de perdão, e que sejamos realmente indulgentes. Porque o Cristo nos disse que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo estudo e a oportunidade de entender a necessidade de orar por esses espíritos que hoje em sofrimento estão agradecendo a sua prece e a sua lembrança. Fiquemos todos em paz com os nossos pensamentos, e que nossas ações reflitam essa alma que hoje reconhece a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e a todos como a nós mesmos. Um grande abraço. Fiquemos com a paz do Cristo.